nós vamos tratar propriamente agora da oração do Pai Nosso. Todos nós já sabemos, né? Todos nós já sabemos a oração, de cor salteada, bastante rezada. Nós que rezamos o texto diário, rezamos o Pai Nosso várias vezes. E a partir dela, bom, existem duas versões. Existe a versão no Evangelho de São Lucas, que foi mais resumido um pouco, são cinco súplicas, 5 pedidos, e o texto do Evangelho de São Mateus, que é o que foi consagrado pela tradição litúrgica da igreja. Quer dizer, aí a gente vai, onde é que na Bíblia tem dizendo que a oração correta do Pai Nosso é a de São Mateus, né? Isso eu estou fazendo paralelo com nossos irmãos separados protestantes, que creem num princípio chamado sola scriptura, quer dizer, que só o que está na Bíblia é o que está correto. Bom, a gente podia rezar o Pai Nosso de São Lucas e a gente podia rezar o Pai Nosso de São Mateus. Onde é que está na Bíblia dizendo que tem que ser um ou tem que ser outro? Não tem. A tradição litúrgica da nossa igreja de 2000 anos preferiu manter o Evangelho de São Mateus. Por quê? Vamos ver. Mas o fato é que para nós, católicos, a tradição tem tanto peso e importância como as Sagradas Escrituras. Até porque foi a tradição da igreja que nos deu a Bíblia, né? Antes de, sei lá, do ano 400 e tanto, quando Santo Agostinho estava aí fazendo as suas análises, suas meditações e suas decisões junto dos concílios na igreja, existiam vários outros livros que hoje não estão na nossa Bíblia. Quem decidiu que esses livros estariam ou não na Bíblia? Foi a igreja. E a igreja não é uma coisa abstrata. A igreja é composta por santos que queriam buscar a verdade a duras penas, rezando e pedindo a graça de Deus para iluminar as suas inteligências e decidir em favor da fé de Cristo. Então, depois de muitas discussões e tal, chegou-se a esse cano que a gente tem hoje. 46 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Tinha muitos outros livros que eram lidos nas missas, antes disso ser definido. Até os primeiros 500 anos da igreja, por exemplo. Pastor de Hermas, Adidaquê, cartas de São Clemente, que foi Papa, o segundo ou terceiro Papa, se não me engano. Esses livros existem hoje, ainda estão acessíveis para nós, são fonte de grande riqueza espiritual, mas não fazem parte da Bíblia. Quem disse que eles deviam ou não fazer parte da Bíblia? A igreja. Então, eu estou fazendo esse parênteses para a gente ter, nós que somos católicos, devemos ter essa atenção e essa consideração em altíssima conta da nossa tradição. Então, a tradição, vamos pensar, nas missas eles rezavam, em algumas missas, o Pai Nosso de São Mateus, e em algumas missas, sei lá, em Alexandria rezavam o de São Lucas, em Éfeso rezavam o de São Mateus, e assim não sei aonde. Com o tempo foi se percebendo que era mais perfeito e mais adequado e gerava mais frutos espirituais rezar o Pai Nosso do Evangelho de São Mateus. E assim a tradição da igreja instituiu que ia ser assim e colocou o Pai Nosso aonde? No centro da nossa missa, né? Onde é que é rezado o Pai Nosso? Imediatamente antes da comunhão. Quer dizer, a gente está no ápice, tá? Para receber o corpo de Cristo ali na comunhão, e ali imediatamente a gente reza o Pai Nosso. Então, tem força essa tradição da igreja, tem muita força para nós. Doutor Vinícius, esse primeiro céus aí tá céu, primeiro é céus. Pai Nosso que estás. Verdade. Céu. Verdade. Depois eu corrijo aí. E o nosso guia, né, maior, assim, nosso grupo de estudo, Santo Tomás de Aquino, diz, né? Bom, quem é Santo Tomás de Aquino, para a gente, né? Santo Tomás de Aquino é o homem que escreveu o único livro que estava junto da Bíblia num dos concílios mais importantes, que foi o Concílio de Trento, em 1565, quando foi proclamada meio que a reação da igreja à reforma protestante e a reafirmação da nossa fé. Na mesa lá com o Papa estava a Bíblia e a Suma Teológica, a Suma de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um doutor comum da igreja. Os papas orientam, estudem Santo Tomás de Aquino, porque ele conseguiu, de forma magnífica, racionalizar e explicar e meditar todas
as riquezas espirituais da nossa igreja. E ele diz, bom, a oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejar. Nós vamos ver que a disposição do Pai Nosso não está jogada assim. Jesus não sabe dizer, não, peça isso, peça aquilo, peça isso, aquilo outro. Jesus, a gente tem que voltar, meditar é isso, é voltar. Jesus, antes de ser o homem, Jesus, desde a eternidade, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A sabedoria de Deus, o Logos divino, a inteligência de Deus, que se encarnou e virou um homem. Mas antes disso, ele é a inteligência mais inteligente, mais perfeita de tudo que pode se pensar. Então, nada que ele falava era assim, da boca para fora, era de qualquer jeito. Tudo que ele falava tinha um sentido mais profundo que a gente consegue imaginar de um discurso ou de um ensinamento. Então, se Jesus disse daquele jeito, naquela sequência, com aquelas palavras, é porque aquilo ali está nos dizendo alguma coisa. Então, primeiro, como eu falei, Jesus ensinou como orar, antes de sair dizendo como é que era a oração. E o Sermão da Montanha ali é a primeira vez que nós vemos Jesus orando, quer dizer, aquele momento ali é o primeiro evento público, vamos dizer assim, que Jesus se manifestou, que foi um sermão para muitas pessoas, porque ele já fazia individualmente ações, curava esse, convertia aquele, perdoava o pecado daquele outro, e a fama dele foi aumentando, e o Sermão da Montanha foi o primeiro momento, vamos dizer assim, de grande escala, que ele teve em pregação, E ali na oração do Senhor, ele está dizendo as palavras do Filho ao Pai, quer dizer, quem melhor do que Jesus poderia nos ensinar a falar com seu Pai, Então, aquelas palavras têm uma riqueza, E ele trata de um tema inédito, que é a paternidade divina. Quer dizer, até aqui, se a gente for vendo desde o Antigo Testamento, a tradição dos judeus e tal, etc., Deus não era tratado como um pai. Deus era tratado como um Senhor dos exércitos, como um grande juiz, como um grande legislador e assim por diante, mas não como um pai. E esse tema da paternidade divina, só no Sermão da Montanha, é tratado 17 vezes, quer dizer, e fora as outras partes dos evangelhos, de São Lucas, de São Marcos, de São João, nem se fala, Então, é um tema que ele traz à tona e é uma grande novidade, Existia uma grande distância entre o fiel e o Deus dos judeus. Eles podiam nem chamar o nome de Deus, Era uma coisa muito distante, E Jesus vem fazer o quê? Vem fazer a ponte entre nós, homens, e Deus, lá no céu. Por isso que se chama pontífice, Pontífice é aquele que faz a ponte. Então Jesus, como Deus, virou homem e virou essa ponte que nós podemos transitar. Eu sou o caminho, O que a gente faz no caminho? A gente transita no caminho, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus vai dizer no Evangelho de São João. Então Jesus faz essa ponte, que é um caminho para nós, daqui de baixo, chegarmos a Deus, E fora esse tema específico da paternidade divina, existem outras referências no Sermão da Montanha, à família, Como é que se deve conduzir com o casamento, os irmãos, como é que é a casa. Então, assim, Jesus traz o tema de, no lugar de você tratar a questão espiritual como uma questão burocrática, como os judeus tinham, 600 e tantos preceitos, para escovar, para comer tinha que ser com a mão direita, para vestir a roupa tinha que ser não sei como, e para se purificar tinha que lavar a mão não sei como. Isso aí são rituais que você faz como um cartório, E Deus não queria isso de nós. E Jesus vem para mostrar que a gente é uma família, e dentro de casa ninguém faz isso. Na nossa família, ninguém tem uma forma correta. A gente tem uma liberdade de falar com a nossa mãe, com nossos filhos, com nossos irmãos, e é assim que Deus quer que nós nos dirijamos a Ele, como uma família, como filhos. E mostra essa preocupação de Jesus, de falar com o Pai dele, Quer dizer, ele que rezava tanto, se a gente vê o Evangelho de São Lucas, e de São João nem se fala Jesus estava todo o tempo orando. Jesus é Deus.
Para que ele estava rezando? Ele estava rezando para ensinar a gente que a gente deve rezar. Se ele, que é Deus, rezava tanto, nós que somos coitados aqui, né, imperfeitíssimos, devemos mais ainda nos dirigir ao nosso Pai. E aí começa, né, com a estrutura geral do Pai Nosso. Né? O Pai Nosso é Pai Nosso, né? Não é meu Pai. Né? Se Jesus quisesse dizer, como é que a gente reza o credo? Creio, né? Eu creio, é uma oração individual, não é assim? E o Pai Nosso não é. Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, nosso Pai, nosso pão de cada dia, os nossos inimigos. Então, é uma oração coletiva, né? Então, são dois tipos de oração diferentes, o credo e o Pai Nosso, totalmente diferente, né? Então, Jesus com isso está querendo dizer que a gente deve se sair de nós mesmos, do nosso auto, né, de sermos autocentrados, olharmos só para dentro de nós, o que eu quero, o que eu estou precisando. Eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando passar no vestibular, eu estou precisando de dinheiro para pagar não sei o quê, eu estou precisando... Jesus, como Pai Nosso, disse, meu filho, olhe para fora, olhe para os seus irmãos e olhe para o Pai, né? Sair de si e voltar-se para fora, que é o sentido maior da nossa fé católica, né? O Pai Nosso, como está lá no Evangelho de São Mateus, ele contém 7 súplicas, né? 7 pedidos, né? A gente vai ver um por um aqui. As 3 primeiras se dirigem a Deus, né? Que está no céu, seja feita, como é que é? Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. São 3 pedidos para Deus. Depois você já falou com Deus, agora sim, meu filho, diga aí o que você está precisando aí na terra, certo? 3 pedidos para Deus, 4 para nós, aqui na terra. Primeiro os de Deus, depois da terra. Buscar primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado, né? 3, né? Simbologia numérica, que sempre foi muito forte na tradição católica. O 3 remete à Trindade, né? Tantas coisas na Bíblia são faladas em 3, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E assim por diante, tem várias simbologias. O 3 remete à eternidade e o 4 remete a material. Os 4 pontos cardeais, os 4 cantos do mundo, os 4 elementos que constituem a nossa vida material na cosmovisão antiga dessa época: terra, fogo, ar, né? Terra, ar, fogo e água. Então, tudo que tiver 4, tem os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tudo refere-se a essa nossa existência material. E o que é 3 é sentidos eternos. E tudo que tem o 7 remete à perfeição, que é o que está contido na nossa vida terrena e o que está contido na eternidade. Então o 7 sempre remete à perfeição. 7 súplicas é uma oração perfeita, né? Jesus podia ter dito o quê? Podia ter continuado o Pai Nosso. Vamos pedindo, 8 pedidos, 9, 10, 11, 12, 15, 603, como os judeus tinham. Mas Jesus proferiu uma oração com 7 pedidos. Então, isso também nos quer dizer alguma coisa. Então, basicamente, o Pai Nosso é uma oração que nos exorta a uma reorientação e ajuste à realidade. Quer dizer, para a gente se colocar de forma adequada na realidade, nós temos que reconhecer que nós somos individualmente insignificantes, de uma forma geral, não insignificantes para Deus, mas nós como indivíduos não temos força para quase nada, a gente sabe muito bem disso. A gente não quer fazer uma besteira que a gente quer fazer, a gente não consegue. Todo mundo sabe que é assim. E nos colocar no nosso devido lugar. Primeiro você tem que se juntar com todo mundo para rezar em direção ao alto, para daí você começar a viver de uma forma que preste, né? E aqui a gente vai para o nosso método que a gente usa aqui no nosso grupo de estudos, né? Basicamente, analisar palavra por palavra, né? Jesus começou assim, né? Pai Nosso. Ele não começou Senhor, meu Pai, Senhor, vosso Pai, ou Pai, o Altíssimo que está no céu, Pai de todos. Não. Ele começou com a oração Pai, Pai Nosso. Então, ele mostra, né? Isso
é uma coisa que é interessante também a gente fazer, sempre, sempre, sempre. A nossa vida material, presente, terrena, é uma sombra, é uma imitação fajuta, né, da nossa vida espiritual, né? Então tudo que a gente tem aqui na nossa vida terrena, como falou aqui há pouco tempo, necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de proteção, de investimento e tudo mais, tudo isso são símbolos de coisas mais perfeitas que existem na vida espiritual. E todos nós temos necessidade de um pai. E hoje a gente percebe mais ainda, a nossa geração atual, as últimas, a minha geração, eu tenho 38 anos, a minha geração foi a primeira geração de pais divorciados que houve no Brasil. Que foi a lei do divórcio, foi aprovada na década de 70, eu acho. Até então era proibido o divórcio, né? Existiam algumas situações específicas, mas não. E é outra reflexão que a gente tem que fazer aqui, quando a gente vê esses diversos temas que são, como é que eu posso dizer, que são tentados aos empurrões, empurrados de goela abaixo em nós, por via de legislação, né? Basicamente, nesse momento me vem a questão do aborto, né? Que a todo tempo alguém está querendo botar uma lei do aborto para passar. Vamos passar a lei do aborto, vai, joga e não passa e volta. E um belo dia passa, certo? Assim foi a lei do divórcio. A lei do divórcio aqui no Brasil foi discutida durante mais de 20 anos. Quando começaram a falar em negócio de divórcio, passou-se 20 anos de debate público muito intenso aqui no Brasil. Debates em jornais, polêmicas, grandes escritores, como Gustavo Corsão, é um grande escritor católico brasileiro que defendeu muito a não liberação do divórcio. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos uns coitados, né? Que quando a nossa tendência é de ser ruim, né? Tem o pecado original, nós somos inclinados ao mal. Não tem como fugir disso. Para a gente fazer o bem dá um trabalho danado. E a gente sabe que quando você libera uma coisa ruim, essa coisa ruim vai sair igual uma bola de neve, vai, certo? Então, eles falseiam as estatísticas, né? Liberou o aborto não sei aonde e o aborto vem diminuindo. Eles escondem que nos primeiros 10 anos há uma explosão do número de abortos e depois diminui um pouco. Eles só pegam esse trecho. Tinha um economista brasileiro chamado Roberto Campos, que ele dizia assim, que estatística é igual ao biquíni. O senhor já viu essa frase do Roberto Campos? A estatística é igual ao biquíni. Ela mostra quase tudo, mas esconde o fundamental. Quer dizer, você pega estatística e trabalha de qualquer jeito. Você diz que aumentou, diz que diminuiu. A gente vê agora, né? A política que está aí. O governo é o melhor do mundo e o outro lado é o melhor do mundo. Ano passado era muito melhor nisso. Não tem quem saiba. Porque é estatística demais, é número demais, você se perde. E a gente sabe que a partir de determinado ponto a nossa inteligência é incapaz de processar tantos dados. Então, quando diz que um político roubou R$1 milhão, se você disser que o político roubou R$10 milhões, para a gente não tem diferença. Porque a gente não sabe não que é 1 milhão. Para mim 1 milhão e 10 milhões é a mesma coisa. É muito dinheiro que eu não sei nem quanto é. Tanto faz ser 1 milhão, como 10, como 100. Né? Então chega um ponto que a gente não consegue mais. E a igreja, voltando aqui para o nosso tema central, a igreja, minha gente, é uma instituição que não é feita para os dias de hoje. Né? Ela é baseada nos ensinamentos mais profundos de Jesus e tudo mais, em busca da verdade. Então, se nesse sentido aí a igreja é contra o divórcio, né? não aceita determinadas outras coisas aí, não é porque o que é que eles vão ganhar com isso? O que é que o Papa, o Papa Francisco vai ganhar em defender uma coisa que hoje seria muito popular, por exemplo, a liberação de aborto, seria muito popular para uma certa parcela de gente. Ele ganharia popularidade, mas a igreja não está atrás de popularidade, está atrás da verdade. Então, quando você vai pensar no que é um aborto, por exemplo, você vai ver que é uma abominação, uma aberração. Você está matando a criança inocente. Então, não tem como uma instituição como a igreja, que está querendo formar pessoas para o céu, né, se aperfeiçoar ao máximo aqui na terra, para ter a vida eterna, você ensinar um ensinamento desse. Então, mesmo os papas mais pecadores que houve na nossa igreja, mesmo eles nunca tomaram medidas contra a doutrina, a ortodoxia da igreja. Lembra, por exemplo, o Alexandre VI, papa que teve filhos e não sei o que e tudo mais, nem ele
nunca proclamou um dogma contra a ortodoxia da igreja. Quer dizer, a nossa igreja é uma instituição feita por pessoas, guiada por tradição, Sagradas Escrituras, santos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tá com dúvida, meu amigo? Veja o que a igreja ensina. Pronto. Aí você está no caminho sólido e firme, né? E hoje, voltando para o nosso tempo, a gente vê que, como eu ia dizendo, a minha geração é a primeira geração de pais divorciados. Meus pais são divorciados. Os pais de muitos amigos meus são divorciados. E nós, pelo menos, fomos... eu, quando criança, meus pais eram casados. Antes separaram, eu já era adulto. E o impacto foi grande. Imagine crianças, filhas de pais divorciados. Aquela confusão. Um brigando para lá, puxando para lá, usando a criança como ferramenta de levar para o juiz, para conseguir dinheiro, para isso, para aquilo outro. Então, assim, se a gente parar um pouco para pensar sobre essa realidade, por exemplo, do divórcio, a gente vai perceber a força e a necessidade da presença da figura do pai numa família, né? Basta olhar, aí pronto, vamos para as estatísticas também. Vai para uma cadeia dessa aí, um presídio, você vai ver. Um dia desse eu vi um estudo aí, foi no Brasil Paralelo, eu acho que eles colocaram. A porcentagem de criminosos que são filhos de pais divorciados, altíssima, certo? Porque o camarada perdeu a figura, a referência de homem dentro de casa, de autoridade, de respeito, de heroísmo, de dedicação, de sacrifício. Você perde essa figura, você vai olhar para quem? Então, nós precisamos de um pai. Se a gente precisa de um pai aqui, no céu é que não tem nem comparação, né? Então, a paternidade humana é uma metáfora da divina, que é isso que eu estou tentando chegar, né? Vendo todos esses aspectos da paternidade, quem tem um pai que foi exemplar, a gente esteja vivo ou já esteja morto, você olha para aquela figura que passou e você vai ver o tanto de coisa boa que ele deixou para você. Primeiro, uma coisa que a gente não tem como agradecer nunca e pagar nunca, que foi a vida. Por mais que você seja filho de um estupro, né? Aí a gente entra na história do aborto de novo. Meu pai, quem foi? Não sei. Foi um estuprador que estuprou mamãe. Mas ele deu a vida, certo? Se não fosse através daquele canal, Deus não teria infundido a sua alma no seu corpo e você não estaria aqui. Então, nem mesmo nesses casos, a igreja orienta um aborto, que é até permitido por lei aqui no Brasil, por exemplo. É o que eu vi uma intelectual também comentando sobre esse tema do aborto, ela dizendo, não é possível que uma sociedade como a de hoje, que manda foguete não sei para onde, que descobre remédio para toda doença, que faz carro elétrico, faz coisa que voa, que faz celular que está filmando isso aqui. Será possível que não ache uma solução para uma gravidez indesejada, por exemplo? A solução é abortar, por exemplo, né? Tantas soluções que a igreja mesmo já tem 2000 anos de experiência de orfanatos, de santas casas, de hospitais, de leprosário, de assistência para paciente com AIDS na África. Não tem instituição mais caritativa do ponto de vista mesmo natural do que a igreja, certo? Então, assim, isso aí é o que mostra essa desordem, né? Quando faltam essas figuras que são centrais na vida humana, e são figuras e são símbolos do que a gente deve buscar na nossa vida espiritual. Bom, se seu pai for um cara que lhe bateu, use isso como um exemplo, um anti-exemplo, né? Se você, rapaz, meu pai tem esses defeitos, lute para você não ter também e não fazer a mesma coisa com seus filhos, né? Assim a gente vai crescendo em nível espiritual. E como disse Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não repousa nele. Não tem jeito. Tem muitas pessoas jovens aqui que talvez estejam ouvindo essa história aqui. Conversa besta desse rapaz aí. Vai chegar um momento, né? Todos nós, tem um momento que você vai perceber o buraco que tem no seu coração. Que, como é que diz? O buraco do tamanho de Deus, né? Não lembro quem é essa frase. Mas se não for por uma educação dos seus pais, receber a fé católica dos seus pais,
e os mandamentos e as virtudes, tá, etc., vai ser pelo sofrimento, pela doença, pela perda de um ente querido. Ali você vai se ver que tem momentos que só tem nós, não tem ninguém que possa fazer nada por você, só está você e Deus ali. E se você não olhar para o lado e não ver Deus ali ao seu lado, você vai ser o mais miserável dos seres humanos, né? Porque impotente, sem capacidade de resolver nada, só um sofrimento inútil, né? Então, o nosso coração, como o Santo Agostinho diz, né? Eis que eu buscava fora e estavas dentro, né? Ele procurava, o Santo Agostinho era meio devasso, né? Antes de se converter, procurava uns prazeres aí do meio do mundo e não encontrava. Era muito inteligente, queria estudar tudo que existia de ciência no meio do mundo, estudava e não encontrava um repouso para a inteligência dele. Porque o repouso da nossa inteligência é na fé. É quando você encontra, acredita, e a partir daí você vai ter a sua caminhada, né? Então, como eu disse, né, não existia ainda a revelação de Deus como Pai, e sim como juiz, e como tal, né? Como eu disse anteriormente, né? A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, Jesus, né, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá no Evangelho de São João. Então, como eu disse, né, tinha outros títulos, né? Criador, Deus legislador, Deus protetor, mas não tinha Deus Pai. Isso foi nos revelado através de Jesus. E como a gente já começou a falar, Pai Nosso, né? Nosso. Não é meu Pai, mas o nosso Pai, quer dizer, comum a vários. Então, quando a gente reza, isso aí evoca um dos princípios da nossa fé, que é a comunhão dos santos, né? Nós sabemos, nós cremos e nós professamos isso toda a missa também, nós cremos na comunhão dos santos. O que é isso? Todos nós que estamos em estado de graça, em comunhão na vida da igreja, nossas orações são divididas e distribuídas por todos os nossos irmãos. Nós aqui na igreja padecente, como é que é? Igreja militante. Quem está na igreja padecente, ou seja, quem está no purgatório, e os santos que estão no céu, na igreja triunfante. Nós estamos em comunhão com esse pessoal. Então, essas nossas orações, com os níveis de mérito diferentes, como eu disse, tem horas que você reza o texto, como eu faço muitas vezes, rezo o texto no carro, dirigindo. O mérito dessa minha oração é menor do que se eu estivesse rezando em casa, com meus filhos, em família, por exemplo. Que é menor do que se eu estivesse rezando em comunidade aqui na igreja, com, por exemplo, o texto dos homens, que é um texto, e assim sucessivamente. É um conceito bem trabalhado na doutrina católica, esse conceito de mérito, né? Você fazer uma obra, oferecendo aquela obra a Deus como sacrifício, né? Como Jesus fez ao morrer na cruz. Você vai fazer, sei lá, vai lavar uma louça. Senhor, eu ofereço esse meu trabalho, esse meu tempo que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu podia estar jogando videogame, no celular, podia estar no Instagram, podia fazer no meu vídeo do TikTok, uma dancinha que eu estou ensaiando, nova. Eu não vou estar fazendo essas coisas que eu quero, mas eu vou lavar essa louça, pois eu lhe ofereço, Deus, em sacrifício de mim, para a expiação dos pecados do meu próximo, para o crescimento espiritual do meu próximo, e assim nós vamos crescendo em conjunto com a igreja. Certo? Esse é um conceito que é muito bem estabelecido na nossa igreja católica. E ao invocar, né, o Pai Nosso, né, nosso Pai, quer dizer, você primeiro está reconhecendo a dignidade de com quem você vai falar, né? Ninguém chega no juiz, não sei se alguém aqui já teve no juiz, né? Já, né? Ninguém chega, né? Ei, cidadão, né? Um juiz, né? Ninguém... tio, né? Você tem medo de ser preso, né? Porque juiz é peixe enjoado, né? Então, e com Deus você vai falar de qualquer jeito, né? Bom, é nosso Pai, né? Jesus é nosso irmão. Mas não é para falar de qualquer jeito, né? Respeito, reverência, devoção, né? Para obter a benevolência dele. Tudo que você vai pedir a seu Pai, você não está baixar a cabeça. Pai, veja bem, será que não dá não para você me dar um PlayStation 5? Né? Mas você não vai, pai, você não dá nada, né? Não dá nem um PlayStation 5. Não é assim que a gente fala, né? A gente, quando vai pedir alguma coisa a alguém ou falar com alguém, você se mostra que está ali em situação inferior, né? Nós estamos em situação muitíssimo inferior a Deus. Então, baixa a cabeça
e diga Pai Nosso, né? Com reverência. Para depois começar a pedir, né? Para depois começar a pedir. E antes de qualquer coisa, né, a gente já tem essa graça, né? Porque antes de Jesus a gente não tinha essa graça de chamar a Deus de nosso Pai, né? Vamos trazer de novo para a nossa dinâmica aqui. Quantas pessoas, talvez aqui tenha alguém, quantas pessoas não tem alguém para chamar de Pai, né? Seria uma graça enorme que essas pessoas, aqui ou aí fora, quanto eles não pediriam a Deus, né? Que, meu Deus, eu queria tanto ter tido um pai para eu chamar, né? Um pai que faleceu, um pai ausente, não interessa. E nós temos essa graça, né? De chamar nosso Deus de Pai, né? De Pai. E como eu falei antes, é diferente do creio, né? É uma oração coletiva. O creio, você está falando individualmente. Eu creio em Deus, é a mesma coisa, mesmo Deus Pai, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Quando vai rezar o Pai Nosso, não. Nós, né? Nosso Pai, dai o nosso pão e assim por diante. Pai Nosso que estais nos céus. Bom, o que significaria nos céus, né? Está errado realmente, como a Ritinha percebeu. O slide aí. Os céus, mais uma vez, né? Naturalmente eles querem nos dizer alguma coisa. Sempre, desde a antiguidade, os grandes homens de pensamento, os sacerdotes, os religiosos, os intelectuais, os filósofos, todos eles buscavam as respostas para suas questões mais profundas no céu. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, o céu, quanto mais longe da gente, você olhando para o céu, maior a estabilidade do que você está vendo. Se você vai olhar para a Terra aqui, se olha para cá, é um desmantelo, é uma bagunça, é um caos, é as coisas se acabando. Se a gente não tiver cuidado com tudo se desordena, é a lei da física, né? A turma que está estudando física aí, a lei da entropia, né? Tudo tende à desorganização. Não precisa estudar física não, basta olhar para a sua casa. Não ajeite não seu quarto todo dia, para ver como a bagunça é grande. Não ajeite sua casa não, seu trabalho. Tudo tende a se desorganizar aqui na Terra. Quando você vai olhando para cima, vai olhando para o céu, você vai vendo que os movimentos dos corpos celestes são estáveis. Todo dia o Sol nasce ali e morre aqui. Todo dia. Nunca teve um dia que não foi assim. A Lua tem o seu ciclo também. 28 dias, bem certinho. De 7 em 7 dias está de um jeito, está de outro e tudo mais. As estrelas nem se falam. Olha, a gente vai para essa história. A Lua é mais perto de nós, é um pouco mais instável. 28 dias, e lembra nossas mulheres, né? Instabilidade. A Lua é uma figura simbólica da mulher, certo? Porque a mulher oscila do ponto de vista hormonal, do ponto de vista psicológico. A Lua oscila. O ciclo menstrual da mulher tem 28 dias, de uma forma geral. Já pararam para pensar nisso? Então a Lua é um símbolo muito interessante, um paralelo com a figura feminina. O Sol já é uma figura mais masculina, porque é mais estável. O Sol só tem um movimento. O Sol só tem um jeito. E o homem geralmente tem uma tendência. Hoje não, hoje já tem homens mais diferentes, né? Mas a situação atual quer introduzir um aspecto feminilizante nos nossos homens, né? Os homens não podem mais ter uma postura masculina. Isso aí também vai contra a natureza, né? Bom, mas quando a gente vai vendo, meditando sobre isso, os corpos celestes, as estrelas são mais estáveis ainda, porque as estrelas nem se mexem, né? As constelações estão lá, paradas. Então os homens inteligentes, filósofos, santos e reflexivos, eles passavam a ver que nessa simbologia do céu, se o céu é tão estável, imagine Deus, que é maior do que foi quem criou tudo isso, né? Então, essa magnitude, o céu é grande, o céu é imenso, não dá para medir, e todas essas características que são atributos de Deus, né? Deus não dá para medir, não tem tamanho, não tem largura, não tem peso, não tem instabilidade. Deus é Deus, as decisões dele estão tomadas e vai acontecer, não interessa o que a gente faça, e é assim como o céu. Não interessa o que você faça, o sol vai nascer ali e vai morrer aqui. Tanto faz você espernear, não interessa. E assim é Deus. E, assim, outra coisa interessante é que a gente não sabe onde é que começa o céu, né?
Onde é que começa o céu? É com 10 metros de altura, 5 metros, é 20? É da torre da igreja, é a antena da TIM? Ninguém sabe. Por quê? Porque não existe essa separação. Não tem uma linha que separa, né? O céu está dentro de nós, porque a gente respira, o ar está no céu, você respira. Quando é que o ar deixa de ser céu e passa a ser você? Não dá para saber. Não, ele vai entrando no seu pulmão, não tem ali um momento X exato, ultrapassou essa linha, não é mais céu, é você, não tem, né? Então nós estamos nessa íntima relação com o céu. Isso do ponto de vista biológico, assim, de uma forma bem materialista, para a gente tentar entender, né? E o que isso quer dizer? Que o céu não está lá longe, Deus não está lá nas estrelas, depois daquelas estrelas fisicamente. Ele está dentro de nós, né? Ele está na nossa alma, né? Jesus, quando a gente recebe o batismo, né, pela graça, a Trindade passa a habitar na nossa alma. Então, quando você quiser procurar Deus, você não vai procurar. Bom, a gente pode procurar no sacrário, ele está ali também. Ele está ali nas mãos do sacerdote na hora da consagração, mas ele está na nossa alma. Se você é batizado, está em estado de graça, confessou e tudo mais, ele está bem perto. Basta você trancar-se no seu quarto e rezar para o Pai que vê que está no escondido, como Jesus acabou de falar, né? E então o que está nos céus é o destinatário, né? Quer dizer, você já falou para Deus que é o destinatário e está dizendo que é como se estivesse mandando uma carta, né? A gente vai mandar uma carta, né? Não tem mais isso, né? Vai mandar um e-mail, né? Um e-mail, você vai falar com uma pessoa lá que você quer falar, mas você tem que botar o endereço do e-mail, né? @gmail, tá, etc. Então, @ que estás nos céus, é o Gmail de Deus aqui, né? Então, como a gente falou aqui, né, tudo nosso aqui é imperfeito em relação a Deus. Deus tem tudo que a gente tem de bom, da forma mais perfeita que a gente possa imaginar, que a gente não consegue nem pensar. Então, o melhor pai do mundo aqui, que a gente consiga imaginar, se meu pai tivesse todas as qualidades e não tivesse nenhum dos defeitos que ele tem, Deus ainda seria infinitamente melhor do que ele, né? Então, Deus tem as melhores. A gente é pai, né? Eu tenho meus filhos. Tem horas que eu não, pai, já dormi, que eu quero ler para preparar a aula do negócio lá. Menino, eu lá vou dar banho em menino, eu quero terminar de ouvir uma música, né? Exato, cada vez mais eu vou arrebentando. E aí, Deus não tem isso, né? Deus não tem isso. Se alegra mais com uma ovelha que estava perdida que volta do que as 99 que já estavam lá, né? Então, Deus tem as melhores intenções para conosco, para com cada um de nós. Não é conosco, nós aqui que estamos aqui. Cada um de nós. Deus nos chamou pelo nome na hora que Ele nos infundiu a nossa alma, né? Ele tem as melhores intenções, Ele pode executá-las com perfeição. Quer dizer, às vezes eu queria tanto que meu filho fizesse tal coisa. Ou então eu queria dar uma educação X para o meu filho. Eu queria que meu filho aprendesse latim, grego, não sei o que. Eu não consigo. Se ele não quiser, eu não consigo, né? Mas Deus pode executar tudo isso com perfeição, porque não tem nenhuma limitação, né? Eu queria ensinar grego para meu filho, mas eu não sei grego, como é que eu vou ensinar? Né? E Deus sabe tudo que a gente precisa, na medida que a gente precisa, no tempo que a gente precisa, da forma que a gente precisa, né? Qual é o pai que tem isso, né? E Ele não nega nada que seja bom para nós. Nós negamos coisas ruins para nossos filhos, né? Meu filho vem pedindo não sei o quê, não, meu filho não vai. Mas meu pai se acatar, não vai para tal canto, não vai comer tal coisa, porque eu sei, com a experiência, com o conhecimento que eu tenho, que é superior ao meu filho, eu sei que aquilo vai ser ruim para ele, né? E uma coisa que seja boa, às vezes a gente nega para o nosso filho. Por quê? Porque a gente não tem, ou mesmo porque naquele momento você não está com um saco, uma coisa boa para o meu filho, toda noite eu leio para eles, dormirem. Tem dias que eu estou cansado, meu filho, não vou ler não vou ler, vão se aquietar, vão dormir. Deus não faz isso. Se for uma coisa boa para nós, Ele não vai negar. Então, é o Pai perfeitíssimo, né? E mais uma situação, né? Que quando a gente diz, né? Pai nosso que estás nos céus, nós desviamos o nosso olhar do nosso exílio terreno. Quer dizer, a gente volta para casa, a gente olha para a nossa casa, né? Nós estamos aqui por um tempo, né? Nós somos peregrinos. Viatório, né? Como está escrito lá lá em cima na nossa igreja aqui, né? Os caminhantes, né? Nós estamos aqui no caminho para um lugar, né?
E o lugar é a nossa felicidade eterna. Então, vislumbrar essa verdadeira casa, né? Quer dizer, mais uma coisa interessante na nossa vida aqui material, né? Nós somos o único animal que pode levantar a cabeça e olhar para cima, né? Todos os animais olham para baixo, né? Tem esse animal que olha para cima e pede, jumento olha para cima e pede, não, só olha para baixo, só olha para o coxo dele quando ele vai comer, né? É assim. Nós somos o macaco pode olhar para cima, porque ele é mais ou menos fisicamente parecido conosco, mas ninguém vê um macaco olhando para cima. Olha assim para um galho mais alto para subir, né? Mas não tem essa capacidade que nós temos de olhar para cima e ver tudo isso que a gente acabou de falar aqui sobre o céu, sobre essas coisas, né? Então, nós somos as criaturas mais perfeitas e mais queridas por Deus, né? E como a gente falou aqui, os pais terrenos podem aperfeiçoar a paternidade, né? Quer dizer, eu fui um pai quando eu tive meu primeiro filho. No segundo, muita coisa eu melhorei, corrigi, né? Assim. No terceiro e assim por diante, né? A gente pode aperfeiçoar, mas e aí? E o Miguel, que foi o primeiro que pegou, né? Coitado, né? Pois é. É uma pena para ele, né? Mas que ele use isso como, né? Como exemplo a não fazer quando ele for o pai dele, dos meninos dele, por exemplo. Então, nós podemos aperfeiçoar. Deus não pode mais, porque ele já é perfeitíssimo. Ele já sabe, como a gente falou aqui, tudo que a gente quer, que a gente precisa, né? E aí nós vamos caminhando na oração, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? E aí, quer dizer que se a gente não rezar o Pai Nosso, o nome de Deus não vai ser santificado, né? Quer dizer, Deus precisa que a gente esteja dizendo que o nome dele é santo, né? Não, esse sentido de santificado é que seja glorificado, quer dizer, glória é a manifestação externa da excelência divina, quer dizer, Deus é perfeitíssimo, é o maior, é tudo de perfeição. E nós, ao fazermos alguma coisa que esteja em consonância com a vontade dele, com a perfeição dele, nós estamos manifestando para os outros e para nós mesmos quanto Deus é perfeito, né? Então, cada coisa boa que a gente faz, a gente dá, como é que termina a missa, né? E glorificai, como é que é? Glorificar, não, a outra. Glorificar as vossas vidas, glorificar o Senhor com as vossas vidas. Pois é, quer dizer, seja alguém que preste, né? Sai daqui da igreja, vai fazer alguma coisa que preste, para o povo não pegar e olhar para vocês. Esse aí, coitado, aí, vive na igreja desse jeito, como meu padre Marcos sempre fala, né? Quando a gente vive nossa vida de forma decente, virtuosa, nós, claro que isso serve primeiramente para nós, mas nós estamos evangelizando o nosso próximo, né? Da mesma forma que se a gente faz o contrário, né? Tá aí, vive na igreja, se médica aí vem consultar a gente, está aqui, preste atenção no que eu estou dizendo, certo? Então, é isso, a nossa vida é essa guerra, essa batalha, né? De tentar glorificar, mostrar com a nossa vida um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho que cabe a nós, né? E o nome, quer dizer, o que é o nome? Santificado seja o vosso nome, porque o nome é quem ele é, né? Quer dizer, quando você quer falar com a pessoa, você chama a pessoa pelo nome, né? Ei, se eu fizer ei aqui, ninguém vai saber do que é que eu estou falando, né? Gilene, por favor, eu estou chamando o Gilene a estar presente comigo aqui nesse momento, uma relação mais direta, né? Então, que o nome de Deus, que é quem ele realmente é, seja mostrado aí para todo mundo e para mim também, porque eu estou rezando, né? Santificado, reconhecimento da santidade de Deus, né? E uma curiosidade é que essa palavra santidade no hebraico original, Kidushin, não sei como é que pronuncia isso, também significa casamento, quer dizer, um tipo de aliança. Então, sempre que a gente diz santificado seja o vosso nome, nós estamos reafirmando uma aliança que foi feita conosco por Deus, né? No nosso batismo, a gente se compromete com um monte de coisa, né? Renuncio, creio. Mas Deus nos promete muita coisa também, né? Se vocês fizerem isso, então vocês vão receber um prêmio que a gente não consegue nem imaginar o quanto ele é bom, né? Então, a aliança entre pessoas. Você não faz uma aliança com um animal, com um cachorro, né? Um casamento, vamos inventar, já tem inventando. Casamento, um homem com um cachorro, uma mulher com um cachorro, né? Já bota o cachorro nas camas, ralando a boca do dono, já dorme na mesma cama, já tem isso aí.
Mas não vai ter uma aliança entre um ser humano e um canino, né? Um gato. Não tem como ter, porque a identidade de naturezas, né? Da mesma forma que um pai, não existe o pai de um animal, não existe. Um ser humano não é pai, o ser humano é dono de um animal, porque o animal é uma coisa material, que morreu, você acabou, você compra outro. Ah, meu filho, meu cachorrinho é meu filho. Se o cachorrinho morre, você compra outro. Meu filho, se morrer, eu não tenho onde comprar outro, só tem um, certo? Então não tem comparação, não tem comparação. Pai, é uma relação entre duas pessoas da mesma natureza. E quando é que Deus pode ser chamado nosso Pai? Se Deus é Deus e nós somos homens. Porque no batismo, nossa alma é elevada ao grau divino. Nós recebemos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. E nós passamos a ter esse direito, como eu acabei de ler aqui o Evangelho de São João. Jesus nos deu o poder de nos tornar filhos de homem, filhos de Deus, né? Então essa aliança, quer dizer, no mesmo momento que você recebe uma série de obrigações, você recebe uma série de privilégios também. Não é assim no casamento? O casamento é assim. Você recebe um monte de obrigação. Bom, agora tem que sustentar uma casa, tem que sustentar a minha mulher, eu não posso namorar com outras mulheres, agora é só uma, e etc. Mas tem um monte de coisa boa no casamento. Só quem casou já sabe, tanto de coisa boa que tem, né? Quando vê os filhos nem se fala, né? Então, é um tipo de aliança. Então, ao santificar o nome de Deus, como essa palavra... Bom, temos que lembrar, Jesus falou em que língua, né? Jesus falou no hebraico, no aramaico, né? Que tem essa raiz aqui. Ou seja, as palavras tinham essa polissemia, quer dizer, vários significados, né? O nome de Deus é santo, íntimo, fundamentação da aliança. É basicamente o que a gente acabou de falar. Então, toda hora que a gente reza o Pai Nosso, que a gente diz, santificado seja o vosso nome, Deus está prestando atenção, porque a gente chamou Ele, né? Pai Nosso. Pai Nosso aqui é um vocativo, quer dizer, Padre Marcos, é o quê? Estou chamando, vocativo, vocare, chamar. Padre Marcos, presta atenção aqui que eu vou dizer uma coisa. Pai Nosso, presta atenção aqui, que eu vou dizer umas coisas para o Senhor. É assim, né? Santificado seja o vosso nome. Eu estou relembrando, Pai, se lembra, Pai Nosso, que quando eu fui batizado, a gente fez uma aliança, o Senhor me pediu um bocado de coisa e eu disse que fazer, mas o Senhor também disse que ia fazer um monte de coisa para mim. Quando eu estivesse precisando, sofrendo, o Senhor disse que ia me consolar. O Senhor não disse que quando eu estivesse com um fardo pesado, eu lhe chamasse, que o Senhor dava o seu que é mais maneiro. Não foi? Então, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Eu estou reafirmando essa aliança. Nós estamos juntos, agora eu vou começar a pedir. Né? Entendeu? Mais ou menos esse sentido aí. E a gente pode, bom, voltando um pouco, né? 3 primeiros pedidos que se dirigem a Deus. E mais uma simbologia do 3 é as 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. E a gente percebe nitidamente que, ao dizer santificado seja o vosso nome, nós estamos evocando a virtude teologal da fé. Porque quem não tem fé, quem não acredita que Deus é Pai e que é Santíssimo, que está lá no céu, quem não acredita nisso, não tem como dizer. Quem não tem fé, não tem como dizer. Vão ficar mangando da gente, como quem está aí fora, no meio do mundo, que não crê na Igreja Católica, nos sacramentos e tal. Entendeu? Então, esse pedido do Pai Nosso está relacionado diretamente com a virtude da fé. E com o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Lembra? Não tomar seu santo nome em vão. Muito bem. Quer dizer, é a mesma coisa dita de uma forma positiva ou negativa. Não é assim? Santificado seja o vosso nome. E não tomar o santo nome em vão. Quer dizer, o que é não tomar o santo nome em vão? É não usar o nome de Deus de qualquer forma. De uma forma banal e carnal e pejorativa. Meu Deus do céu. Fala, meu Deus. Esse negócio que a gente faz direto, né? A gente não tem intenção de ofender a Deus. Imagine se eu estivesse aqui todo tempo. Meu Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes para lá. Entendeu? Você está usando o nome do cara de uma forma de... Cuidado, tá se gravando. Ih, rapaz, é mesmo. Não. Ou então se eu estivesse dizendo Alexandre de Moraes era muito legal, bom demais. Né? Então, quer dizer, podia ter escolhido um outro exemplo. Né? É assim mesmo. Foi a primeira vez que foi transmitido o negócio. Então, básico, veja só, a nossa fé
O centro da nossa fé é Jesus. Jesus é o quê? O caminho, a gente já viu, é a verdade também. E a verdade é uma só. A minha verdade é essa, a sua é essa. Tá certo. Não tem isso. A verdade é uma só. E a verdade da igreja é uma só. Então, santificado seja o vosso nome do Pai Nosso, é o mesmo segundo mandamento, que é o primeiro, é o mesmo virtude da fé, que é o mesmo bem-aventurança, sei lá, dos, não sei, e a gente vai meditando isso aí, tentando intercalar. Como é que você intercala essas coisas? Se você souber. Se você não souber os 10 mandamentos decorados, como é que você vai saber isso aí? Se não souber as orações, se não souber quais são as virtudes, os dons do Espírito Santo, as bem-aventuranças, não tem como, a gente fica com a fé pobre, superficial, suficiente, porque Ecclesia Supplex, quer dizer, a igreja supre todas as nossas deficiências. A igreja, com os méritos dos santos, os méritos de Jesus na paixão, dos seus santos, Nossa Senhora e tal, supre as nossas deficiências, mas a gente tem a obrigação, se for possível, de enriquecer a nossa fé. E essa citação: se vivermos bem, o nome divino é bendito; se vivemos mal, ele é blasfemado. Acabei de falar, né? Se a gente sai e vive mal, nós estamos blasfemando com o nome de Deus, né? Minha gente, 8h30. Eu achei que ia terminar pelo menos os 3 primeiro. Vamos mais um pouquinho, mais 10 minutinhos? Vamos nessa, né? Então, né, como a gente já falou, o conceito de família, né, nós somos filhos, não apenas criaturas, como são os animais, as pedras, as montanhas, os mares, são apenas criaturas que não têm a capacidade de falar com Deus. E nós pedimos assim também, de uma forma que Deus nos ajude a perseverar naquilo que começamos. O que é que a gente começou na nossa vida? O dia que a gente foi batizado? Nós começamos a ser santos, né? É isso que Deus quer. Que sejamos santos, sejamos perfeitos como nosso Pai do céu é perfeito, né? E esse é o nosso caminho. Nós não estamos aqui só para tirar onda, para brincar, nós estamos aqui para virar santos. É fácil? Não é, mas aqui a gente está pedindo: Pai, me ajude a continuar isso aí que eu comecei. Só o Senhor pode me manter aqui nessa caminhada e me chamar de volta quando eu sair, né? O reavivamento da graça de Deus em nós, para que os outros possam também dar graça ao Senhor. Isso aí que eu acabei de falar, né? Quando você tem um exemplo de vida, não precisa sair nas calçadas gritando: vamos para a igreja. Aliás, né, a igreja católica é ótima em não fazer isso, né? Assim, é uma brincadeira. Acho que foi o padre Paulo Ricardo que foi aqui. Você vai em qualquer igreja de nossos irmãos separados aí, os protestantes, vem cá, vamos lá, todo mundo, vem, vamos lá, aceitar Jesus, porque a gente vem aqui não, porque a nossa secretária Celinha é uma pessoa exemplar, uma pessoa maravilhosa e tal, mas na maioria das secretarias das paróquias, você chega para pedir: como é que faz para se batizar? Não, esse mês não tem mais turma não, só tem turma em outubro. Quer dizer, a igreja católica não tem esse apelo, né? O apelo da igreja católica é a verdade que atrai. Se você é um católico que vive a sua fé de forma generosa, devota, e tem unidade de vida, leva a sua fé católica para o seu trabalho, para a sua vida de estudos, para a sua vida familiar, para o seu lazer e tudo mais, naturalmente, não precisa você falar nada, naturalmente isso vai gerar uma curiosidade, uma admiração, e os outros vão te perguntar: como é que é? Rapaz, é legal esse seu jeito aí, você tranquilo, como é que é? Você, não, pai. Aí depois você vai vendo que a raiz profunda daquilo ali está na sua fé, e todos vão chegar a essa conclusão, quem tiver abertura, né? Da mesma forma que Jesus disse também, né? Não jogueis pérolas nas portas. Não adianta você vai lá para a calçada gritar e o pessoal mandando, né? Aí é que vão mandar da igreja, entendeu? Então assim, não existe as formas mais prudentes de você fazer um apostolado, né? Então, vamos em frente. Porque quando você diz: venha a nós o vosso reino, se vem um rei, tem um rei, né? Então, aqui hoje para nós é uma figura um pouco perdida, né? Nós não temos mais essa, mas na época de Jesus era uma figura bastante presente. Os governantes eram reis, né? E os reis tinham um poder imenso sobre os seus súditos, né? No Evangelho de Mateus ele faz 40 referências a esse tema do reino de Deus, né?
E Jesus, na sua genealogia, no primeiro capítulo de São Mateus, também é evocada a sua genealogia de Davi, que era rei também. Então, assim, a todo momento, nós temos a festa de Cristo Rei, geralmente é em novembro, né? Por quê? Porque Deus, Jesus, se mostrou e se revelou para nós como rei, né? Quando está lá na paixão, que a gente acabou de ver na Semana Santa, e Pilatos diz, né, como é que é? Você é rei mesmo, né? Eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então é por isso que a gente pede, não é desse mundo, pois venha a nós o vosso reino, né? E com Jesus, como eu falei, né, o reino do céu desceu à terra, ele fez a ponte, né? Mas ainda não se manifestou completamente. Basta a gente olhar, abrir os olhos e ver maldade, injustiça, assassinatos, roubos, corrupção e tudo mais, lá fora e em cada um de nós, né? Não é só apontar o dedo, né? Tem que fazer o nosso exame de consciência e ver que o reino de Deus não foi feito ainda em nós, de forma perfeita, né? E o reino de Deus está bem aí, na nossa paróquia, né? Velado nos sacramentos. Como eu falei há pouco tempo, né? O Pai Nosso rezado no ponto mais alto da missa, né? Perto da comunhão, e é mais ou menos como a gente estivesse dizendo aquele outro cântico também que é usado quando, né, Padre Marcos? Maranata, é uma festa Advento, né? Que isso quer dizer, vem Senhor, né? Quer dizer, está chamando Jesus. Todo tempo a gente está chamando Jesus para estar do nosso lado, né? Trabalhe comigo, Jesus. Estuda comigo aqui, eu estou precisando passar nessa prova, me ajude aqui. Jesus é sabedoria, né? Ele vai te presentear com sabedoria. Cada um faz a sua parte, né? Se nós pedirmos, Ele vai nos atender. Então, a virtude da esperança, né? O que é a esperança? É uma confiança firme de que no final a gente vai obter a vida eterna, né? Então, quando você vem, veja só como é sério o pedido venha a nós. Será que a gente está pronto para pedir o venha a nós o vosso reino, né? Será que eu estou pronto? Se Jesus chegasse hoje, na segunda vinda, para encerrar o assunto, né? Será que eu estou pronto? Eu vou para onde? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Ele fala assim, né? Eu vou ser separado com os cordeiros, como é que é? Com os carneiros ou com as ovelhas, né? Então, assim, a gente tem que ver o peso dessas palavras. Venha a nós o vosso reino. Eu estou autorizando, de minha parte, com a minha liberdade, com a minha vontade, eu estou autorizando a Jesus. Ó, Jesus, eu estou pronto, pode vir. Venha que eu estou no seu time, né? Então, assim, essas palavras têm força, né? E assim, eu acho que a gente termina nosso encontro de hoje, né, com essa citação de Santo Agostinho, né, ele interpretando o que significa a palavra vir, né, do venha, o verbo vir, do venha a nós o vosso reino, né? Então Santo Agostinho vai dizer: vir tem o sentido de manifestar-se aos homens, pois do mesmo modo como uma luz pode estar presente sem ser notada pelos cegos ou por aqueles que têm os olhos fechados, também o reino de Deus, embora jamais se ausente da terra, não é notado por aqueles que o ignoram. Quer dizer, a luz nossa que a gente vê aí está para todo mundo, mas quem é cego não vê. E quem está com os olhos fechados também não vê. Mas a luz está aí durante o dia, né? E o reino de Deus está aqui também, está se fazendo. A vontade de Deus é soberana. Não adianta a gente se rebelar. Como a gente colocou nos primeiros slides, a gente reza para que Deus possa mudar a nossa vontade, mudar a nossa disposição para que a gente se configure a vontade dele, né? Que se faça o reino dele aqui para nós. Bom, pessoal, então a gente se estendeu, né? São 8h40, 1h e tanto, já 1h30. Como eu falei no início, né? O nosso grupo não tem pressa, não adianta, se fosse para vir aqui só badalar, né? Não desenvolver esses raciocínios, não teria sentido, né? Então fica a questão restante, né? Mais para frente, de repente no próximo encontro, na última quarta-feira do mês, e nós continuamos essa meditação, né? E fica o convite para todos, agradecer a presença de todos, agradecer ao Padre Marcos pelo convite, né? Em massa, muita gente compareceu, e se vocês se sentirem à vontade de vir, estão convidados, é aberto, o evento aqui não tem custo, não necessita de nada, né? Não contrapartida, e o espaço também está aberto. Quem quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Citação
quem tinha ali era Jesus filho de Davi. Porque na genealogia do capítulo 1 de São Mateus, né? Jesus é filho de fulano de tal, filho de Davi. Davi está no meio da genealogia de Jesus. São 14 gerações para trás e 14 gerações para diante até chegar em São José. Que a genealogia de Jesus apresentada no Evangelho de São Mateus vai pela linhagem de São José, né? Então ali Mateus está mostrando que Jesus tem o sacerdócio, a realeza representada pelo rei Davi, né? Jesus é rei, baseado na realeza de Davi, sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Que é outra, aí ninguém termina, amanhece o dia, né? A ordem de Melquisedeque, ninguém sabe, você vai ver na Bíblia lá, Melquisedeque é um cidadão que aparece, ninguém sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Ele aparece, oferece o pão e o vinho com Abraão e some. E Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus é da tribo de Judá, né? Jesus era judeu. E os sacerdotes eram dos levitas, que é outra tribo de Israel. Então, não fazia sentido para os judeus Jesus se colocar como sacerdote, porque ele não era levita. Então, Jesus, para nós, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que para o nosso entendimento, ninguém sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, né? Rei, sacerdote e profeta, exato. Muito bem. Então, ninguém? Comentários? Críticas? Sugestões? Crítica de jeito nenhum, só um pedido para que o próximo encontro seja Continuação, né? Para não se perder faz sentido. E para mim é muito bom que a aula já está feita. E depois, bom, como assim, eu sabia que não ia conseguir terminar, porque também eu tinha que fazer aquela introdução sobre a vida de oração, né? Eu acho também que não seria tão proveitoso se eu chegasse aqui direto aqui o Pai Nosso pá, né? Quer dizer, aquelas primeiras reflexões dão elementos para a gente, de repente amanhã a gente vai rezar o Pai Nosso com um olhar diferente, né? E a gente faz um esforço de sempre rememorar esses pontos, porque daqui a pouco a gente esquece mesmo, é natural da nossa vida, né? Nossa mente é fraca e imperfeita, né? E na próxima encontro a gente continua, eu acho que dá para terminar por isso, que não vai precisar fazer essa revisão e essa introdução toda, né? Eu acho que dá para a gente terminar bem, né? E na sequência a gente continua com o Evangelho de São Mateus, para ver se esse ano a gente vê se termina, né? Bom, pessoal, então obrigado, vamos terminar aqui, eu acho que já rezamos o Pai Nosso para começar, a gente reza uma Ave Maria para terminar, né? E a oração mesmo? Não, muita gente não tem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,